strong. Olá, boa noite. Vamos começar mais um programa Chá da Tati. Bom, gente, como de praxe, eu entro um pouquinho antes e fico aguardando para entrar as pessoas antes de chamar minha convidada de hoje. E então eu vou falando algumas coisas aqui para quem vai assistir o programa que fica gravado. Eu queria finalizar as Olimpíadas e eu queria deixar registrado o meu orgulho e o quanto eu fiquei muito feliz com os atletas que, mesmo com toda a loucura aqui no Brasil, independente de como, se tem patrocínio, se não tem, conseguiram representar o nosso país. Então eu quero deixar isso registrado logo no começo aqui da live. E hoje é Dia dos Pais, então a todos os pais, principalmente para o meu pai, eu quero desejar Feliz Dia dos Pais para todo mundo que tá aqui, tá bom? Então eu vou aguardar as pessoas chegando, já tem gente por aqui, oi para todo mundo, e tô muito feliz no dia de hoje, porque eu vou conversar com uma pessoa, vocês vão conhecer, que é um doce, e eu falo que a Elaine é uma daquelas pessoas que a gente quer colocar num potinho e guardar pra gente, sabe? E embora a gente não tenha ficado muito tempo junto, a gente sempre aproveitou o tempo que a gente teve, o que a gente troca de ideia ou de palavras, sempre é com conteúdo. Então é um prazer ter ela aqui nesse chá. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas a gente nunca bateu um papo sobre profissão, sobre as escolhas. Então, trazê-la aqui hoje é trazer para dentro desse universo que o Chá da Tati propõe, que é de trazer para as pessoas ideias, inspirações, para que as pessoas conheçam mais, tenham mais assuntos para a gente trocar em rodas de conversa. E vai parecer meio hipócrita o que eu vou dizer, a gente deixar um pouquinho o celular de lado e conseguir conversar, embora eu tenha usado desse recurso para chegar até vocês. Mas eu acho que vale a pena de vez em quando a gente encostar ele de lado e conversar com as pessoas. E como a pandemia não deixa, como a distância não deixa, porque no caso a Elaine tá em Campinas e eu tô aqui em Peruíbe, a gente vai aproveitar para bater um pouquinho desse papo, tá bom? Boa noite para todo mundo que tá aqui. Eu tô esperando as pessoas entrarem. Quem chegou agora, tô me apresentando. Eu sou Tatiana Neves e tô fazendo desse canal um caminho para eu me conectar com pessoas que eu amo, com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu nem conheço e que eu vou passar a gostar. Então é isso. Elaine, se você já estiver aqui, eu vi que algumas pessoas entraram. E sim, eu quero. Linda. A Elaine entrou, ó. Deixa eu ver se eu consigo chamar já a Elaine pra gente começar esse papo. Que são 8 horas. Tudo. A hora inteira. Catinha, meu amor. Aí, Minha arquiteta. Querida. apareci! Apareceu. Eu te enrolei tanto. Como é que tá? Deixa eu arrumar aqui, porque com você entrando ficou minha cabeça de fora. Vê se tá bom. Tá ótima! Você tá bem? Aê, gatona! Minha filha, nada que um filtro não ajude. Aqui é só filtro, meu anjo. Se eu tiro o filtro, Depois Elaine, não sobra nada. precisa me ensinar esse uso de filtro aí, sabe? Tem sim uns negocinhos assim, né? De arrumar um pouquinho da boca, um pouquinho do olho, um pouquinho do nariz. Vai ficar tudo ótimo. Você não precisa de nada disso. Elaine, você é linda. Você é luz o tempo inteiro. Eu já te falei isso. Você é luz, all the time. Hoje, eu até mandei um recado para a É galera minha de que eu amiga. estou mudando. Eu já amo mesmo. Hoje eu vou de vinho. Não vou de chá.
Porque eu falei, o Ó, papo merece, a pessoa merece, então eu vou quebrar protocolos. vamos lá. Cheers! E aí? Bom, para quem não conhece, gente, vamos começar esse programa porque eu a conheço. Eu quero, Elaine, me fala de você. Antes de a gente falar de arquitetura, eu até brinquei Ai, com a Gu no programa passado. Quem é a Elaine Pereira? ai, essa é uma pergunta muito difícil. Eu tenho que você fazer para todas as pessoas. Eu não sei como elas se saem dessa, mas, ai, Deus. Ai, Deus. Algumas começam com a profissão, outras começam tipo, é mãe, sou filha. Então, acho que sou mãe. Ai, De duas meninas. assim, Duas? é Duas? como, Tô como por errando. enquanto, acho que quem entrou aqui ainda é muito família. Então, assim, já vou falando assim para todos vocês, eu sou muito legal, nossa. Né? Aí depois, quando não tiver mais a família, a gente troca o tom. Então, mas acho que assim, eu sou uma pessoa simples, não tem muito mais que dizer, sabe? Acho que é isso, né? E Você profissão, tem, assim, você tem duas meninas, a tenho duas Nath meninas e a Catarina, e a Catarina, e né? o Du, Tudo, né? Olha lá, feliz já tem aniversário, as Du, fotinhos deles ali para trás, ó, vou dar uma olhada. Tanã. uhum, família inteira, Eu sou está mãe em de duas meninas Campinas, gatas, são mesmo, sou gente. namorada do Du, ó, tá, tô melhorando, tá vendo? E aí, assim, sou arquiteta, né? Olha lá, o pessoal falando boa noite, boa noite. É, sou arquiteta, mas assim, você quer um breve histórico, assim, até chegar na Sim, arquitetura? Então, sim, vamos um pouquinho antes, assim. É, acho que a nossa família se conhece, porque eu acho que seus pais conheciam os meus pais antes até da gente se conhecer, né? Acho que é a uma história Cátia bem. fez, a Catinha fez primeira Primeira comunhão com o meu irmão. comunhão com o Binho, né? Então, assim, a gente já tem uma história anterior a essa. A gente se conhece quando a gente se une no cursinho, né? Eu e o seu primo. A gente acaba se conhecendo no cursinho. E aí, dali, cada um sai para procurar o seu caminho, para fazer a sua faculdade, né? E aí eu fui fazer tecnologia na Unicamp e me formei tecnóloga. E aí fui trabalhar em obra pesada, né, como tecnóloga mesmo. E daí, né, nesse meio de caminho, saí da construtora que eu trabalhava e, 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 assim, foi uma coisa muito louca. Umas amigas da gente pediram para fazer uma intervenção na casa delas. Eu não era nada, era só tecnóloga. Olhe bem. E aí imagina, você sai de uma obra que é puro concreto, que é uma obra pesada, assim, né? Terrível de pesada, e de repente alguém te pergunta que cor que você vai colocar na sala. Assim, olha, um concreto, hoje está na moda. Na época não era o caso. Aí fui fazer design de interiores para entender esse mundo, né? Porque não era o meu mundo inicial era de obra pesada. E aí depois, aí, o design de interiores me levou a trabalhar com alguns arquitetos, fazendo de fato planta de alguns arquitetos, não, trabalhar com alguns engenheiros, né? Porque quando você é tecnólogo, você tem mais contato com engenheiro do que com arquiteto. Então, Uhum. fazendo de fato é, planta residencial. E aí, eu falei assim, puxa, né? Eu já tô nesse meio aqui, então vou tentar fazer arquitetura, porque
assim, chegou um ponto de eu desenhar, e os caras assinavam, porque eles já confiavam em mim, né, para fazer projeto. E mesmo assim, assim, quando você é engenheiro, tecnólogo, você tem um jeito de olhar para casa muito, assim, superficial, do ponto de vista de construção, de parar de pé, entendeu? Tá. Então eu vi que precisava pegar esse ponto mais humano que tem a arquitetura. E aí eu fui fazer arquitetura. Então eu fui fazer mais velha arquitetura já, então já era mais tranquilo para mim, né, do que a primeira faculdade, aquela que a gente faz, você não dorme à noite e tal. Então já não era mais, não tinha mais esse problema, porque aí eu já entendia como funcionava, né? Já tinha aquele, já sabia o que que era obra, já sabia como funcionava. Então eu fui fazer arquitetura, foi uma delícia, né? E parecia que estava indo brincar na escola. Porque aí você aprendia as coisas mais interessantes para você aconchegar a pessoa de fato em casa, entender clima, entender posição do sol, entender outras coisas de posicionamento de casa que fazem a diferença. Porque às vezes com o mesmo dinheiro que você faz uma coisa simples, se você pensa um pouco, posiciona um pouco melhor, você faz uma coisa muito legal. Então, por isso fui parar na arquitetura. Então, eu fui aos poucos chegando na arquitetura, né? Foi Ela foi te puxando para ela, né? Na verdade. Você sente ela me isso? escolheu, eu acho, né? Assim, me escolheu, acho que essa é ela que acabou me escolhendo. Não, fui indo para ela, né? E E aí, eu. Não, depois, por favor, continue. Depois eu ia falar para você do design você sabe que eu trabalho com iluminação arquitetural. E sim, aí, a Fisa, maravilhosa. é, eu fico pensando, design de interiores, arquitetura. Eu ia falar para você, depois deslanchar um pouquinho sobre isso, que você começou nela e depois para arquitetura. Mas continua, por favor, te interrompi. Não, Desculpa. era isso, né? Parei nesse ponto, dizendo para você que, tipo, cheguei na arquitetura aos poucos, né? Não foi assim. Na verdade, assim, acho que até lá, quando criança, devia de ser uma opção, assim, de primeira opção para mim. Mas, assim, a impressão que eu tinha é que a gente não tinha tanta informação assim, e que para ser arquiteto precisava ser um super cara desenhista, né? Então você fala, pô, né? Não sei se eu sou um super desenhista, e é aquela história de você achar que não dá, de que você não sabe, de que você não tem como treinar. Então, assim, acho que isso acabou não me levando para a arquitetura num primeiro momento, né? Mas Hum. acabou que cheguei. Trilhou o caminho para chegar até lá. Qual a importância? Eu te perguntei isso no telefone um pouquinho antes, acho que nessa semana, que eu queria saber assim, a importância, não estou falando nem financeira a primeiro momento, mas quando a gente associa um lar, uma casa, a gente quer que a casa seja o nosso porto seguro, o lugar que vai nos trazer o bem-estar, o quarto que a gente vai conseguir ter uma boa noite de sono. Então, quando eu falei dessa associação entre designer de interiores e arquitetura, foi porque assim, quando eu coloco a, eu quero construir a minha casa, eu vou procurar um arquiteto. Obrigatoriamente eu preciso de um designer de interiores ou não? Não sei se a gente pode começar por aí. Podemos. É assim, alguns arquitetos não gostam, não trabalham com design de interiores, né? Preferem mesmo mais arquitetura mesmo, que eu diria que é a base, né? É a base para o que vai vir depois. Que mesmo que você, por exemplo, num primeiro momento, não pense nos interiores da casa, você tem um pré-layout, né? Você deixa um pré-desenho lá, que depois vai virar design de interiores, né? Assim, é legal, Tati, desconectamos, eu vi um negocinho, fiquei achando que a gente ia desconectar. Então, assim, então assim, tem arquiteto que prefere não fazer design de interiores, porque design de interiores
é mais quando você vai se aprofundar na marcenaria, né? Você deve saber, Sim, porque o Marcelo deve trabalhar, né? Alguma sim. coisa por aí. Então, assim, que aí você vai ter mais cuidado com a marcenaria, colocar, num primeiro momento, ela é só uma coisa no lugar, entendeu? Se você vai colocar, por exemplo, debaixo da pia vai ter um armário. Em cima da pia vai ter um armário. Do lado da pia, num canto da parede, eu vou colocar um armário. Mas você não vai, assim, detalhar isso. Então, assim, o design de Uhum. interiores é o cara que vai detalhar isso. Aí tem arquiteto que gosta, que curte, então faz o design de interiores, e tem arquiteto que prefere não entrar no design de interiores, mas ele deixa um pré-layout, mesmo porque você vai precisar para o projeto de iluminação, você vai precisar para o projeto de hidráulica, então você tem vários projetos que vão necessitar de um pré-pensamento. E aí depois o cara que vai, né? Olha, mas então vamos colocar mais uma luzinha aqui, vamos colocar um céuzinho estrelado no quarto da criança. Então aí que você vai, né, puxar para essa área, né? Mas assim, mas a base, né, toda a base de pensamento isso dizendo de arquitetura residencial, mesmo arquitetura de museu, uma arquitetura do SESC, a base de pensamento é a arquitetura, né? Porque ela vai pensar mais no entorno, vai pensar mais em tudo que leva em consideração aquele objeto que você está projetando, né? Tipo, você tem um prédio alto do lado, que tipo de sombra vai fazer isso na sua casa? A casa da frente, a casa do lado, eu não quero enxergar meu vizinho. Então, essas coisas, essas bases, a arquitetura vai dar para você, que aí depois você vai chamar o engenheiro para fazer a fundação da tua casa, né? Para projetar toda a parte estrutural da casa. E caso você queira, você vai chamar o design de interiores. Então, assim, é claro que, assim, no mundo ideal, ia ser muito legal trabalhar todo mundo junto, né? A gente tem muito... eu trabalho em parceria com a Olus, e eles são umas graças de engenheiros. Então, assim, é muito legal quando você consegue fazer junto, porque aí todo mundo já olha do seu ponto de vista, né? Fala assim, olha, mas se você deixar esse balanço aqui, vai dar um problema desse outro lado. Então, você já tem um pré-pensamento do que pode acontecer para poder resolver o problema, né? Porque é um grande quebra-cabeça. E aí você vai encaixando da melhor forma e o que vai ficar mais legal para cada pessoa, para cada terreno, para cada lugar que você olhar. E você tem que traduzir o sonho das pessoas, na verdade, né? Quando as pessoas te procuram, indo para essa coisa mais lúdica, mesmo que seja no ambiente corporativo, alguém imaginou como aquilo poderia ser, e é um papel interessante você ter que pegar essas informações, esse sonho, isso né, e colocar isso num projeto. Você vai transformar, né, isso que é tão lúdico em técnica. E é o que vai, de fato, depois ser construído. Assim, é um grande desafio isso, sabe? Porque, assim, por exemplo, num primeiro momento, né, acho que isso para toda profissão, quando você está recém-formado, você é o cara que vai mudar o mundo, né? Você é o cara que, nossa... Mas você esquece de ver que você precisa enxergar as pessoas. Então, assim, a casa, o formato final da casa, ela depende muito de como a pessoa para quem você está trabalhando entende a casa e como que isso vai encaixar nela de alguma forma. Entende? Então, quer dizer, não adianta você fazer uma arquitetura super moderna, telhado com graminha e aquela coisa toda, se para quem for morar lá, ela gosta da janela de arquinho, ela gosta de. Então, sabe? Então, você precisa tomar cuidado para ver, mas é claro, tá? Que no primeiro momento, todo mundo acha que vai ser o próximo Niemeyer da parada. E vamos fazer um disco bem louco, né, umas paredes redondas e vai todo mundo encaixar. Tá aqui o Marcelo fazer móvel redondo para colocar lá dentro. Então, não mas assim, isso é natural, né? Acho que é natural da nossa evolução, mesmo para entender, né? Para entender o que você entende, como você usa a sua casa.
Então, acho que assim, essa é a preocupação maior, assim, quando você vai fazer alguma coisa para alguém. Pensar que não é você, que aquela casa não é sua, aquela casa é, né? Então, ela tem que encaixar naquilo que a pessoa te pediu. Tem o Marcelo, por exemplo, para quem não sabe, a Móveis do Serrador, meu marido trabalha com madeira, né? Imóveis em madeira, e o que ele fala muito é porque tem arquitetos que falam para a gente, olha, o cliente quer madeira na casa. Ele quer que a parte interna da casa tenha muita madeira, em cor madeira mesmo, não um MDF ou outras coisas. E aí, o projeto da casa, às vezes, já aconteceu de estar um pouco mais moderno e ter que pegar essa coisa rústica e ornar uma coisa com a outra, Você não né? vai poder ter aquela madeira tão rústica assim, né? Ela é, assim, uma intenção de rústico, mas ela não é rústica, porque ela vai ter que ser um acabamento, porque senão vai ficar parecendo que está uma caverna dentro de um negócio moderno do lado de fora, né? Moderno. Ele faz aquelas Então, portas de 5 metros parece de um altura. cenário, né? Não parece uma casa. Sabe aquelas portas de 5 metros de altura em madeira de demolição? Ele fala que ele faz, é um trabalho, ele faz essas portas, teoricamente, com madeira de demolição, peroba de demolição, não sei o quê, né? E às vezes ele vai entregar as casas são super modernas, trabalhadas com como que é o nome daquilo? Da fechadura, não, o puxador, Né? Aquele puxador, né? super Retilíneo. moderno, sabe? Ele fala, é um balanço, né? Agora, Lene, eu, vamos falar de valor, tá? Assim, não quanto isso custa, mas assim, quando a gente também fala da importância de se contratar um profissional, principalmente para fazer um projeto arquitetônico, as pessoas falam que isso vai ser caro, mas na verdade não. Para uma obra bem projetada e com o auxílio de um profissional, isso até diminui o valor que normalmente se gastaria numa obra, não é? Acho que assim, tudo que é pensado, isso por si só já é uma economia, né? Então, existe mesmo. Assim, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, mas arquiteto é para gente rica, né? E acho que isso é uma tentativa de todos nós, todos os meus amigos arquitetos, de mostrar para as pessoas que não, que assim, tipo, a porcentagem do trabalho do arquiteto dentro do valor final da obra é uma coisa assim muito pequena e assim então assim tanto que ele te traz de benefício é muito maior. É que assim assusta porque é o primeiro valor que o cara paga, né? É a primeira coisa que o cliente vai desembolsar é o valor do arquiteto e muitas vezes assim a gente sente que o cara só contrata a gente porque ele precisa resolver a prefeitura. E se ele não precisasse, talvez ele nem contratasse. Sabe, acho que assim, não tem essa cultura de projetar, porque não tem aquele negócio assim de todo mundo é meio médico, todo mundo é meio advogado, todo mundo é meio arquiteto. Então, assim, ai, olha, o meu pedreiro fez uma planta. Aí você acha, quando você olha, quando você fala assim, ai, meu Deus, tem um monte de problema, assim, sabe, assim, tipo, problema de insolação, problema de colocar o banheiro no meio, assim, do trânsito das pessoas, problema de circulação, você acha um monte, mas aí a pessoa crê que aquilo funciona, mas porque às vezes também ela nunca experimentou uma coisa de outra forma, sabe? Ela nunca experimentou a minha própria primeira casa. Minha primeira casa até estava conversando ontem com o Du, assim, minha primeira casa tinha janela de arquinho, porque eu cheguei lá no Leroy Merlin e falei assim, gente, arquinhos, janela de arquinhos é tudo. Então, assim, porque não tinha, sabe, ainda esse olhar mais apurado do que é mais fácil de encaixar, o que encaixa bem, o que ornava, né? Então, assim, tinha janela de jardim com porta quadrada. Então, né? O porta retangular, no caso. Então, assim, você olha assim, né? Você fala assim, ai, meu Deus. Então, mas por quê? Vem da vivência que a gente tem de casa, né?
Então, acho que por isso que tem esse embate, assim, de achar que arquiteto vai transformar a sua casa, né, numa obra de outro mundo. Então, é isso. Então, assim, o cara vai tentar te entender para fazer funcionar, né? Do seu jeito, não do jeito dele. Então, assim, por mais que você vá visitar o cara na casa dele, a casa seja meio estranha, aquele é o jeito dele, não é o seu. Então, mas eu acho muito importante. E, assim, acho que tinha que ter uma luta maior, assim, sabe? Dos nossos representantes do CAL, para levar isso para as pessoas, para mostrar para elas o quanto é importante, o quanto que ajuda, o quanto que melhora. A gente tem vários clientes que chegam assim e falam assim, olha, eu tinha pensado em várias formas de colocar essa cozinha, menos essa. Então, quer dizer, né, a gente teve um olhar assim que é diferente do que ele podia estar pensando, do que ele podia estar imaginando. Então, acho interessante, sabe? Vai lá, tenta, vê, né? Vê se está dentro do seu orçamento, né? Mas acho que cabe. Acho que sempre dá jogo, mas acho Sim. que cabe. Engraçado, eu depois que eu comecei a trabalhar na FASA, o nosso público-alvo são arquitetos, lighting designers, né? Que normalmente os lighting designers são arquitetos que fazem uma pós e que se especializam em alguma coisa. E eu não tinha tanto contato com a arquitetura assim, eu comecei a ter trabalhando na empresa. E aí a gente vê cada coisa linda, cada projeto incrível, cada quarto bem pensado, cada cômodo. Eu não tinha ideia de que eu poderia chamar um arquiteto para um. Eu quero fazer um novo cômodo na casa, sei lá. Que isso também era possível. É, escritórios corporativos que são bem comuns, clubes. E aí eu estava tendo uma conversa com um rapaz que trabalha comigo lá no financeiro, que você falou do Niemeyer, né? E eu nem sei se eu estou falando uma grande bobagem, mas a arquitetura, eu acho que ela cabe até para cidades, não é? Porque, por exemplo, Brasília é uma cidade Sim, arquitetada, não sei se é o termo correto, então o fluxo na cidade é um pouco maior. São Paulo, que foi crescendo como os puxadinhos, é um caos total. Você, como. Então, assim, essa importância de arquitetar, acho que ela foge só do ambiente residencial, né? sim, tem a arquitetura, né? Tem o urbanismo, que é a arquitetura de cidades, de você, às vezes você pensar uma, e é engraçado que coisa pequena, sabe? Tinham grupos de arquitetos, meus amigos, que estavam fazendo aqueles parklets lá para Jundiaí, para o centro de Jundiaí. Hum. São aqueles com, ai, como que eu explico o nome? Aqueles tabladinhos de madeira que o pessoal usa para carregar as coisas, né? Nos contêineres e tal. Então, pegava aquilo, reciclava, transformava em banco, Os palhos. transformava em aqueles parquinhos, né? Aqueles lugares para as pessoas sentarem perto das calçadas. E assim, e como isso, como assim, a gente sempre estudou isso, e a gente sempre percebeu que depois que a gente estudou isso é uma grande verdade, assim, você fazer com que as pessoas usem a cidade, né, faz com que elas tenham mais amor pelo lugar e faz com que ele seja menos perigoso. Então, tipo assim, você permitir que alguém sente, é que assim, sempre todo mundo vai falar, ah, mas os mendigos, mas não sei o quê. Então, assim, a gente tem muitos problemas sociais para resolver, né? Então, a gente está contando uma coisa que é legal, mas que, assim, claro, tem outros problemas sociais que aí né, já não é a minha alçada. Mas, assim, você fazer a pessoa da cidade, sabe? Um jardim, um parque, um negócio que ela possa atravessar, uma coisa diferente, vários níveis diferentes para sentar. Se a arquitetura urbana, né, tem muito em Barcelona, é assim, ela é real, assim, sabe? Você consegue juntar vários grupos diferentes, assim, sabe? Você consegue no mesmo parque pensar para os velhos, pensar para as crianças, pensar para os skatistas, pensar e essas pessoas conviverem naquele lugar, isso faz muita diferença. Sabe, quando as pessoas usam, elas cuidam mais, porque aquilo vira um atrativo, vira, sabe, como quando a gente era criança, olha, vamos na pracinha de tal lugar, escorregar de papelão. Então, quer dizer, você está usando aquele lugar, aquela pracinha não está abandonada.
E isso por si só já faz um bem para ela, porque assim, qualquer pessoa que tenha encarado ela como um cantinho para fazer alguma coisa que não dava, vai fazer o quê? Com um bando de crianças escorregando. Então, sabe, usar o que é público, usar o que tem no seu bairro, juntar as pessoas, sabe, esse sentido de comunidade da arquitetura ajuda muito. E às vezes é um pensamento tão bobo, assim, é um banco que vira bicicletário, é uma ondinha que a criança consegue subir com o skate. Então, assim, pouca coisa ajuda muito, sabe? Então, assim, tipo, se a gente incentivasse, por exemplo, acho que teve até alguma ideia, mas no passado sobre isso, que se as pessoas de São Paulo todas tivessem pelo menos 1 metro quadrado de área verde dentro do quintal de casa, porque todo mundo tampa tudo, né? Faz telhado em Sim. tudo, quer dizer, o sol não entra, e aí fica tudo muito úmido, e coloca piso em tudo, né? Ah, para não juntar terra. Então, assim, se todos tivessem um por um em cada casa, né, com o tamanho que é São Paulo e com o tanto que ela é habitada, já funcionaria para não ter tanto problema de alagamento, né? Então, assim, mas é claro que assim, é muito difícil, né, com tanta gente de resolver. Então tem que ser assim, associação de bairro, pequena, cada um resolve um cantinho, cada um torna melhor um pedacinho, e aí, né, vai fazendo aquela colchinha de retalhos para melhorar a vida de todo mundo. Mas é assim, é fato. Nossa, na hora que a gente estava conversando, me veio a Orla do Guaíba. No... É claro que eu só conheço esse projeto também através do meu trabalho, que a Orla do Guaíba, no Rio Grande do No Rio Sul, Grande do era Sul. uma orla abandonada. Terreno baldio, as pessoas quase não viam, e tem um pôr do sol no Rio Guaíba, que é um espetáculo, e aquilo não era aproveitado. E aí houve um projeto, eu não sei quanto tempo ele foi para ser aprovado, mas foi feito e foi reconstruída a Orla do Guaíba. E é absurdo, a empresa que eu trabalho participou em 300 metros do piso estrelado e tal. Então, por conta disso, a gente recebe muita foto das pessoas e tá sempre cheio. As pessoas vão até lá Então, para ver o pôr do sol. para ver o pôr E do já sol, para tirar existia, o pôr do foto de sol já acabou de existia. casar, para ir no museu, que agora tem um museu maravilhoso lá. Então, quer dizer, né, você torna uma coisa que estava abandonada, que estava com problema grave, uma coisa maravilhosa com uma intervenção, né? Que você olha assim, é 300 metros de uma luzinha, sabe? Então, você vê que é pouca coisa. E você faz com que aquilo tenha uso. Então, eu acho que assim, a arquitetura vale para isso, sabe? Ela vale no macro, ela vale no micro, ela vale se você arrumar o seu banheiro, né? E ele ficar mais confortável, e tiver alguma coisa, você já fala assim, nossa, isso também vale. Então, né, e é pouca coisa, né? A gente fica às vezes pensando nisso, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, difícil, né? Porque E tem muito a existe fazer. alguma campanha. É claro que é um mercado, é um nicho, é, todo mundo, nem todo mundo contrata, mas é que tem algumas pessoas que sim, mas tem alguma campanha, algum movimento, alguma coisa de incentivo ao contrate um arquiteto, Olha, sabe? não, a gente não se sente, assim, eu posso falar por mim, mas por alguns amigos também, a gente não se sente tão representado assim pelo CAL, sabe? Diria que algumas coisas eles tentam, agora eles estão fazendo uma campanha para você ter a prefeitura pagar os arquitetos para projetar as casas até, se eu não me engano, 70 metros quadrados. Antes, esse projeto era um projeto dado pela prefeitura, mas, por exemplo, você tinha 3 tipos de casa para escolher lá, ou você podia fazer uma lá da sua cabeça e um profissional ia lá e assinava, se responsabilizava perante a prefeitura para você, sabe? Hum. Então, assim, e agora o CAL está fazendo um movimento, até aquele Paulo Vieira estava participando da campanha, para que as prefeituras paguem
os projetos menores. Então, assim, as pessoas possam contratar os arquitetos dentro de um valor, né, estipulado lá pela prefeitura. E aí a gente não tem ideia, não tenho essa ideia para falar, se as pessoas já tiveram consciência disso e já começaram a ir procurar, né? Ir nos lugares para ver se realmente quanto que elas podem, até quanto que pode, porque essa é uma coisa muito interessante, né? Tem vários arquitetos, tem vários grupos de arquitetos, tem em São Paulo, olha, eu não sei falar o nome de cor, a idade já está começando a fazer assim, se não anotar, não lembro tudo de cor. Mas assim, tem vários grupos de arquitetos em vários lugares que estão dando uma melhorada, por exemplo, em Heliópolis, sabe? Porque às vezes, assim, tipo, uma olhada de projeto interno que melhore um pouco a circulação da casa das pessoas, a iluminação da casa das pessoas, já melhora muito. Então, tem uns grupos de arquitetos que estão conseguindo algumas coisas, sabe? Para melhorar um cômodo, para melhorar uma circulação, e aí tem uns incentivos e tem uns valores mínimos que eles conseguem atender, sabe? Então tem umas coisas interessantes assim acontecendo, mas acho que tinha que ter, sabe, uma campanha maior da prefeitura, porque isso é um bem para a cidade, porque assim uma hora o projeto vem para uma semana, sabe? Uma hora vem. Tipo assim, o cara vai lá, constrói, não vê nada, não sei o quê, aí ele precisa legalizar, porque ele precisa vender, aí ele precisa, não sei o quê, aí vem para nossa. Ai, meu Deus. Então, quer dizer, uma hora você vai assinar um negócio, você não sabe nem como foi feito. Aí você fala, ah, lá foi. Aí você olha, chega a dar dó, né? Que você olha e fala, ai, Deus, isso aqui um pouquinho mais pra Podia cá, um pouquinho mais pra lá, mas assim, esse terreno podia já ser tão melhor aproveitado. melhoraria muito, né? Mas porque assim, uma hora a pessoa tem que legalizar por alguma coisa que aconteceu na vida dela, e aí, né, eu sempre falo isso também para os meus parceiros, assim, ó, ih, uma hora isso aí vem pra gente. Então, você pode não vir antes, mas aí vem depois. Eu falo assim, ó, tá vendo? Não pagou antes, paga depois, não adianta nada. Não Então, adianta vamos vir nada. antes, sabe? É. Conta pra gente qual é o orçamento que a gente ajuda a deixar lá dentro, né? Fala assim, ó, você quer essa casa aqui do Neymar, mas essa daí não vai dar porque não está no seu orçamento. Vamos fazer uma aqui, ó, que é mais e que cabe no seu bolso. Então, assim, sabe? Acho que assim, você tem que ter no arquiteto, assim, o seu parceiro de obra. Não o seu inimigo que vai resolver o problema da prefeitura para você, né? Assim, ah, o cara da Exato. burocracia. E eu acho que vocês otimizam tanto valor, porque as pessoas gastam muito dinheiro em obra, em reforma. As pessoas, eu me incluo nisso, você sabe disso, né? Eu falo, ai, se gasta porque a fundação não acontece direito, a casa afunda num determinado local, a umidade não sei da onde, porque eu não pensei no que tinha, o que não tinha, tal. Quando você tem a consciência, eu vou brincar de um paralelo. Lani está aí. Lã, tá me ouvindo? Ah, voltou. Voltamos. Voltou. Eu fiz uma brincadeira com imposto de renda. Quando você. Eu não sei fazer imposto de renda. Eu detesto fazer imposto de renda. E aí eu ficava me matando para fazer por uns 2 anos, porque você não quer gastar com aquilo. Aí esse ano eu tive alguns investimentos, algumas coisas assim, que eu falei, cara, não sei nem como é que eu vou fazer isso. E eu contratei um escritório de contabilidade que me pediu os documentos, eu arrumei numa pastinha e entreguei. Ele fez todo o meu imposto de renda. Eu investi um valor, aquilo veio pronto, sem eu ter dor de cabeça, no prazo, tudo certo. E eu desculpa fazer um paralelo, eu sei que são coisas dois pesos e duas medidas, mas eu acho que tem a ver com isso também. Eu não sou arquiteta, eu não sou pedreiro, eu não sou. Cara, resolve isso aqui para mim, me dá uma força. É, Tem um valor também, investido também. nisso, mas não tem uma paz de espírito de um problema que você não vai ter? Sim, e também assim, você vai entregar para um profissional que o olho dele está treinado para isso, sabe? O olho dele só vê isso o tempo inteiro. Então, assim, isso facilita muito, porque, ué, é o seu trabalho. Então, assim, para você é uma coisa que você acha tão simples de olhar,
né? Às vezes a pessoa, nossa, isso é muito difícil. Então, assim, entrega para alguém que está com o olho treinado, tranquilo, fácil, mas assim, e que ao mesmo tempo seja uma pessoa flexível a ponto de enxergar você dentro do seu projeto, sabe? Então, isso acho que é uma coisa assim, quando qualquer pessoa for procurar um arquiteto, que é muito importante, né? Porque às vezes assim você ouve umas reclamações, mas assim, eu nem me meto nas reclamações das pessoas, porque eu falo assim, eu não sei o que que ele pediu para o arquiteto, eu não sei o que que o arquiteto deu de devolutiva para ele. Então, como você não consegue saber como foi a conversa antes, então fica difícil de você opinar na hora que você chegou no meio do furacão, né? Melhor deixar. Uhum. É isso, sabe, assim, ver se aquilo, né? Dá uma olhadinha no trabalho que o cara já fez, né? Pede para ele, porque às vezes, assim, tem gente que não é tão Instagramer e que pode não ter tanta coisa publicada, mas tem algumas coisas para mostrar, pede lá para ele, para dar uma olhadinha. E aí você tenta achar alguém que você que consegue enxergar você e a tua vivência para você fazer o seu projeto, né? E facilita, né? Porque aí você não precisa pensar naquilo, Muito. né? Você só precisa Eu direcionar lembro. É, para o que você eu quero gosta. entrar, eu quero entrar numa linha agora que ela é bem tênue, mas eu acho que você tem toda a sensibilidade para entender isso. Mulher na arquitetura. Eu não quero só falar na base de preconceito, se tem machismo, acho que nem essa. A gente pode pincelar isso se você quiser, mas eu queria saber assim, primeiro, a arquitetura também é para mulher? Não é como o pessoal fala, engenheiro, você vai lá, o grupo só tem homem, sabe? Não tem uma coisa assim, ou tipo. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, sobre a faculdade, sobre como você enxerga isso para a futura. Para quem assistir aqui, tem muitas mulheres ainda que não são formadas, que não têm a nossa idade, que estão começando agora. Então, por que arquitetura nesse sentido, né? Assim, é possível? Né? É só cálculo, como Bem, dizem por aí? não, tem cálculo também, mas não é só cálculo. Mas assim, mas o cálculo não assusta, gente. Ele é natural, assim. Depois você começa a pensar nele de uma forma natural. Assim, assusta lá pro coitado do engenheiro estrutural, Hugo, se você estiver me ouvindo, coitado. Que vai resolver as pendengas que você desenhar por lá. Mas a grande maioria, né, no cálculo do CAL, a grande maioria das arquitetas, dos formados em arquiteto, é mulher, sabe? Então, assim, é uma área que predominantemente tem mais mulher formada do que homem formado. Agora, assim, atuando na área, não saberia dizer, mas eu acho que também a gente é bem forte na arquitetura. Acho que tem bastante mulher. Ah, preconceito de obra, isso aí já é natural da vida. Então, né? Assim, Cultural. você vê seu menina, dá umas coisas lá, mas, gente, ó, finge que tá com TPM, pronto. Manda lá que dá certo. Assim, já chega bravo. É brava. Ótimo. Mas é, tem bastante, sabe? Acho que eu, pelo menos, nunca percebi, assim, esse tipo de discriminação, não. Acho que a gente se dá super bem com os meninos, arquitetos também. Não vejo, acho que, assim, nesse nicho é tranquilo, né? Não tem tanto esse problema forte como em outras áreas. Agora, tipo, eu comecei tecnóloga, aí que o negócio pega. Aí sim, aí eu Hum, trabalhava a primeira de prédio que tinha pelo menos 300 caras, só eu de menina. Aí o negócio era feio. E depois eu vi para obra de estrada que tinha uns caras e só, acho que tinha umas 6 meninas, assim, na estrada nossa. trabalhando. Então aí o negócio era feroz, sabe? Aí, tipo, uma hora eu te conto, o negócio era, Era era brava. outro nível. Aí você tinha que Eu pegar imagino ali você um doce de pessoa sendo brava.
Entendeu? Aí era muito engraçado. Tinha a rádio peão, né? Que você tem as linhas de obra, né? Tipo uma da topografia, uma da obra, ponte em obra grande, a gente chama de obra de arte, né? Então, aí o negócio pegava. Porque aí, agora, tipo, ó, até a Kátia tá perguntando aqui como é lidar com os pedreiros. Os pedreiros de arquitetura residencial é tranquilo, não é? Eles já estão acostumados com as arquitetas, com os engenheiros, então é bem tranquilo. Agora, os pedreiros da estrada, aí o negócio pega. Ah, Aí e o negócio é pega, hein? um outro problema, né? Mas mesmo assim, não é impossível, né? Mas assim, eu acho que eu vou te contar que, ó, não sei quem está escutando aí, mas o pior era para fazer xixi, porque os meninos, eles vão em qualquer lugar, né? E a gente na estrada não dava para ir atrás da árvore e fazer alguma coisa. Então, Nossa, acho que, e não né, é pensado, estrada, né, para uma mulherada. obras de estrada, aí você tem que ir para o canteiro de obras para fazer isso. Então, isso é um problema maior, porque você tem que andar até lá. Então, assim, obra de estradas é mais difícil para as mulheres, bem mais. Uhum. Que ainda também não é pensado, né, para isso. Acho que tem É, essa diferença é, cultural, né? e Não, assim, não pensam na. e é muito pesado, sabe? Assim, agora, os prédios antigamente, eles tinham homens trabalhando. Agora, tem bastante azulejista, mulher, tem mulher operadora de guindaste, porque elas são Hum, mais cuidadosas com o joystick lá que mexe o guindaste, né? Porque ele parece um videogameão, só que de verdade. Então, assim, como elas são mais cuidadosas, tem bastante operadora de guindaste. Na obra que eu trabalhei de estrada, tinha uma moça operadora de guindaste maravilhosa. Então, agora tem mais, né? E também descobriram nas obras de prédio, porque antes obras de prédio não podia mulher, porque é muito buraquinho, né? Muito apartamento, por exemplo. E aí dava um rolo danado, né? Os meninos de obra, eles vêm de muito longe, eles moram em canteiro de obra, então geralmente eles não têm casa, então imagina, né? Imagina colocar a mulherada lá junto. Não dava. é, Agora, no acabamento, tem várias construtoras que já têm uma equipe de acabamento mulher. Então, vem as azulejistas, as pintoras, as moças que vão arrumar o gesso. Então, aí é mais tranquilo, porque aí são as meninas que fazem o acabamento. E aí é melhor. E aí elas não fazem o serviço mais pesado, porque a construção é um serviço muito pesado, né? Então, elas fazem essa parte que é pesada, mas já não é tão. Não exige tanto corpo corpo. A Rosa está perguntando, em maior. obras residenciais também tem mulheres Tem, atuando? tem mulher. Eu fiz um- alguns anos, eu não vou saber falar há quanto tempo, mas eu fiz um projeto para as irmãs Vedruna, aqui de Campinas. E era uma casa onde ficavam as irmãs, né? Então, eu fiz um projetinho para elas. E nessa casa, quem trabalhou foi uma pedreira, uma mulher maravilhosa, forte, cara, aquele corpo sarado, linda. E ela que tocava a obra, uma inteligência, assim, sabe, uma facilidade. E ela era muito forte, porque não é fácil assentar tijolo, levantar aquele peso todo. E o marido dela era o servente dela na obra. E ela que era a pedreira, ela era a principal, ela era que entendia de projeto, ela que vinha discutir projeto. Então, tem sim, sabe? Hoje em dia já não é mais assim tão exclusivo, né? Mas tem menina trabalhando na obra, sim. Eu acho isso muito legal, porque eu acho isso é um campo que se abre. Nos técnicos tem muito mais mulher procurando. Quando se fala sobre ETEC, edificações, entre outras coisas, você vê que é um campo que está mais aberto também para receber, né, as Até, mulheres de agora, né? até tem em São Paulo uma menina, eu te falei, eu sou péssima para esses nomes, assim, eu teria de ter anotado antes, mas tem uma menina que fundou uma empresa em São Paulo e ela é tipo marida de aluguel.
Então ela vai e arruma, conserta azulejo, coloca a pia, arruma a torneira. Eu não vou lembrar, eu acho que na Zona Leste. Mas eu lembro de ter visto uma entrevista com ela. E ela tem uma equipe de meninas. Por quê? Várias mulheres se sentiram desconfortáveis de chamar homem dentro de casa para arrumar as coisas enquanto elas estavam lá. E acharam meio difícil, assim, uma situação. E aí, aí essa menina viu nesse campo uma oportunidade e aí ela faz isso. E é sensacional, ela tem um grupo, assim, eu acho que agora ela tem umas 9, 10 meninas que trabalham com ela e fazem todas essas coisas, sabe? Então elas trabalham em reparos, reparos menores, né? Acho que construção, assim, por exemplo, se for uma parede de cobogó, alguma coisa assim, elas fazem. Mas tudo pequeno, nada, né? Mais Não, de não reparo começa mesmo. uma obra inteira, né? E ela está se dando super bem, sabe? Tem feito muita coisa para as mulheres, para várias mulheres que moram sozinhas. E é engraçado isso, a gente falar num universo onde a gente ainda tem que ter medo de receber alguém em casa para fazer um reparo. Isso me deixa um pouco triste, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque eu falo que é um canal muito voltado para a linha de pensamento feminino. Até tem um rapaz que trabalha comigo e fala: Poxa, você só está falando para mulheres? Eu falei: Não, eu acho que é um jeito da gente trabalhar com a cabeça de todo mundo para entender. Eu comecei entrevistando apenas mulheres, e é muito bom ter você aqui nesse sentido, de que a gente precisa mostrar até para quem está chegando as várias possibilidades e o leque que pode se abrir para quem quiser fazer o que quiser. É possível, né? Assim, ou trabalhar numa obra, a gente às vezes nasce com um talento que a gente não consegue explicar, e talvez esse talento não seja tão comum, né? Não seja lavar roupa, não seja costurar, né? Talvez seu talento seja ser uma mestre de obras muito talentosa e que consegue coordenar isso. Peraí que tem uma... A gente se sente incomodada de falar com homens que já olham pra gente com ar de desprezo. Tipo, essa louca não sabe o que tá falando. É a Sabe que isso tem mesmo, Adriana. viu? Muitas vezes tem assim, sabe? Até às vezes você acaba usando seus amigos meninos, fala assim, ó, fala aquilo lá, faz favor. Esse tipo assim, se você falar vai dar certo, se eu falar eu sou louca. É engraçado esse negócio também de homem, tudo que tiver que desqualificar você, você é louca, né? Na obra tinha muito disso. Chegavam assim, eu via na Rádio Peão assim, olha, hoje ela tá com TPM. Aí às vezes eu escutava também, eles falando. Aí eu falei assim, ah, que ótimo, então hoje eu já vou chegar terrível já, porque já assim eu já visto a camisa e consigo o que eu estou precisando aqui para resolver umas coisas. Então, sabe, mas tem, acho que assim, acho que em toda profissão, né? Toda vez que a gente vai ser desqualificado de alguma forma, você é louca, você não sabe o que está falando, ou às vezes o Ou pedreiro então desce do céu, você. o O que eu pedreiro acho que eu tive uma mais odeio ideia é aquele. sensacional. Ou então você não entendeu. Aí você dizer, eu entendi, só que eu discordo. Não, não, se você discorda é porque você não entendeu. Você Não, não não, deixa eu entendeu, explicar. vou falar mais alto. É, Para dar certo. eu entendi, eu só não concordo com você. Mas, enfim, para concluir, porque acredite, a gente já está chegando no final do nosso papo, faltam 10 minutos. Eu te disse que era Nossa! muito rápido. Eu te disse, a gente nem sente. Mas eu queria que você, por favor, a gente está falando da sua profissão, e o que que você almeja? A gente falou um pouquinho sobre apoio, sobre o que a gente espera. A Lume Arquitetura, eu não sei se você conhece essa edição, uma revista que está só digital agora. Ela tem uma campanha, como ela trabalha com a maioria das reportagens tem a ver com iluminação da arquitetura. E eles têm uma campanha que fale contrate um lighting designer. Eles têm essa campanha que eles vão colocando e colocam sempre cartões dos principais lighting designers, que provavelmente têm um apoio, que anunciam, enfim, mas que seguem com essa campanha de um profissional que é um arquiteto, que se especializou em iluminação e que
também faz diferença num projetar de uma residência, ou um ambiente corporativo, ou de um hospital. E aí eu me lembrei, e vou contar aqui rapidinho também, de uma situação de um hospital no Sul. Eu não vou lembrar agora qual hospital, que é o Hospital do Câncer de Londrina, onde você citou o efeito estrelado que se coloca no céu. Teve um trabalho voluntário de arquitetos que se uniram para projetar a nova ala do hospital para crianças com câncer. E aí eles escolheram colocar efeito estrelado no teto e tiveram a seguinte ideia, de que como as crianças que ficam internadas, elas ficam lá muito tempo, elas perdem a noção de Olhando. quando é dia e quando é noite. E justamente essa não percepção dificulta no tratamento, porque toda hora é uma enfermeira que entra para aplicar uma medicação, toda hora isso acontece, então não tinha o descanso necessário. E aí, quando um arquiteto X, que ele não se identificou, pegou essa ideia e colocou a seguinte situação: quando chegar 8 horas da noite, apagam-se as luzes e acende o efeito estrelado. Quando chega às 6 da manhã, o inverso. Melhorou a percepção de sono, as crianças dormiam no horário certo, as enfermeiras não tinham necessidade de entrar e acender as luzes porque tinha uma luz suficiente para elas darem o medicamento. E isso impactou, inclusive na cura. Não estou dizendo que isso cura, mas que impactou no processo e ajudou nessa questão toda. Então, o arquiteto em si, porque é isso que eu quero que você finalize para mim, a gente falou, tem a questão técnica, tem a questão financeira, mas você tem noção do quanto você impacta na saúde e o bem-estar do outro, que através dessa sua profissão você está levando algo mais além do projeto no CAD ou na prancheta? Então, eu acho que essa sempre é a nossa linha, sabe? A gente tenta dentro do que a gente sabe, dentro do que a gente aprendeu, dentro do que a gente tenta aprender. Você estava falando disso. Eu fui fazer umas aulas na pós, e aí a gente estava fazendo uma aula de projeto de escola para autista. E aí a luz ajuda, uma pintura, uma cor diferente, sabe? Uma demarcação de área com uma cor diferente. Você consegue fazer com aquela criança. E isso serve para autista e serve para qualquer criança. Porque criança é assim. Criança funciona por outro tipo de estímulo. Então, assim, isso ajuda ela a se localizar, ajuda ela, olha, perto da parede verde, olha, o que eu preciso fazer é onde tem aquela plantinha. Então, assim, se pensa, e pode pensar na gente como criança, assim, olha, perto da pracinha. Né? Então, assim, essas coisas lúdicas é o que te localiza, né? E para quem tem autismo, era uma coisa interessante, porque, assim, era o que a gente fazia a pessoa se sentir confortável dentro daquele ambiente, porque ela entendia o ambiente. Então, e aí, né, claro, que depois que você passa por uma coisa dessas, que você começa a olhar desse jeito, você olha no lugar, nossa, esse lugar aqui não dá para se achar, olha, ou um desenho na porta diferente, de menino e de menina, né, que é para você ter mais facilidade. Então, assim, assim, é pouca coisa, e como que com pouco você causa um impacto muito, né? Como que, olha, com umas luzinhas no teto, você faz diferença. Tem um grande arquiteto que fez a rede Sara Kubitschek de hospitais, e ele tem um cuidado, assim, com as pessoas, assim, tem uma rampinha para entrar na piscina, então os cadeirantes conseguem entrar na piscina, porque o cadeirante dentro da água, ele não precisa da cadeira, né? Então, assim, você vê que foi, assim, uma ideia simples, né? O que é uma rampa? Está fazendo uma piscina, faz um pouquinho maior, coloca uma rampinha. Então você vê assim que como... E às vezes, para ter as ideias simples, você precisa estar um pouco mais desligado, né? Não, tem que ser assim, sabe? Então, assim, você precisa estar mais antenado no quebra-cabeça para falar assim, olha, mas podemos montar de outro jeito, é um tangram, não é um quebra-cabeça, tudo certinho. Então, é bem legal. Eu acho que assim, eu acho que sempre ajuda, sabe? Mesmo que depois só faça, aquele que tá terrível, porque, né? Sempre tem. Acho que mesmo assim, ainda
o projeto vai ficar melhor pensado, sabe? Mesmo que tenha alguma coisa dessas, vai melhorar, né? Eu Lei, não sei se você eu vou jogar no ar aqui, ó, um projeto que eu ah, tenho, olha eu, hein? Projeto que eu tenho, que eu queria associar um projeto, uma arquitetura X com, com profissional de educação física e com psicólogo. Eu queria muito ter lugares projetados em que as pessoas. Olha a loucura. Tudo bem, eu acho que é o vinho. Você viu que eu tô tomando, né? É, que fazer. Sabe pessoas que têm medo, síndrome do pânico? sim, Olha a loucura. Na terapia chinesa, porque você sabe que eu fiz curso de massagem, foi até uma brincadeira na nossa adolescência e tal. Eu fui fazer maravilhosa. curso de massagem. E disseram que tem os meridianos, que trabalha com medo. Eu falei, cara, a gente tem que trabalhar com a água. Aí você falou de piscina, eu falei, eu quero projetar eu, contratar alguém para montar um espaço para mim, onde eu consiga colocar as pessoas com fone de ouvido à prova d'água à loucura. E um profissional que vai simplesmente ajudar essas pessoas a boiarem num lugar muito bem projetado, que elas fiquem seguras, na água, que trabalha muito essa questão de medo, tem muita gente que tem medo de água, tem pânico, não sei, e fazer as pessoas serem felizes. Pensa nisso, a louca. Pensa nisso. Mas é, gente, Depois a olha, gente contrata um profissional de psicologia e se vê tal. que num tempo igual os que nós estamos vivendo, estamos precisando de um negócio desse, né? Tipo, de ficar na água sem pensar. Nada. Nós Com um fonezinho de ouvido com uma música precisamos, pensada para você né? relaxar, alguém para te guiar numa emboiar tranquilamente, sabe? E a gente tem que entrar nesse mérito de que quando forem mulheres, a gente precisa pensar de não ser um profissional masculino para não ter outras questões. Em algum momento isso passa, mas enfim. Dá certo. Eu fiz um lance desses na gravidez, assim, e dá super certo, sabe? A tia lá da natação me segurava, falava para fechar o olho, e ficava mexendo, assim. Era uma coisa de outro mundo, é muito bom. Não é bom, menina, eu tô te falando. A gente pode Jura, curar a dá depressão da certo. galera aí. Eu Não acho. é? O Ou pelo marketing deixa menos dá comigo. um bom caminho. Pelo menos uma hora de felicidade. Exato. O marketing deixa comigo. Se você assumir a arquitetura, depois a gente contrata alguém Resolvo. para fazer. Meu amor, já são 8 horas. 8 não, 9. E você viu, é muito rápido. Eu nunca vi. É um papo Rápido, né? gostoso. E eu já tomei uma garrafa de vinho, para não dizer, falta só uma taça. E aí eu queria te agradecer do fundo do meu coração, dizer que, mais uma Demais. vez, Obrigada a você. que privilégio ter você aqui. É um privilégio, Imagina, o que é privilégio um foi dom. meu. Não, eu quero colocar você no potinho, eu já te disse isso. Tadinho do Edu, da Catarina e da Nath, porque eu vou roubar você, da Catinha também. Muito obrigada, pode fazer suas considerações finais. Queria que você falasse um pouquinho da Casa Pera, se você quiser dizer. Se autorize as pessoas que assistem, porque algumas pessoas assistem depois, a te Sim, seguirem, a falarem com você, então eu deixo contigo. claro, pode. Entra lá na Casa Feira e dá uma olhadinha. Olha, não sou uma super Instagramer, tá? Ainda estou no caminho para aprender. Mas acho que tem alguma coisa lá. Se tiver mais alguma, pode me pedir. Não tem problema. Mas obrigada, Tati. Adorei. Foi de boas mesmo, como você disse. Eu gosto da Otimista surpresa, eu com as gosto do papo. coisas. Mas vamos lá. Até pentei o cabelo, ó. O meu foi secando Ó, e eu ó. tô assim, eu fiquei empolgada. E aí eu acho que eu tomei um pouquinho mais do que eu devia. Gente, Da próxima a gente faz junto, para a gente poder tomar esse vinho aí direito. só de você falar para mim que tem uma próxima, eu já tô feliz. Bem feliz, você me aguarde.
Gente, eu já vou encerrar. Eu não sei se o Instagram está derrubando a gente depois de 1 hora. Eu sei que eu tenho um pouquinho mais. Quero agradecer todo mundo que passou aqui na live. Quero agradecer a quem está assistindo no pós, ou no YouTube, que agora está indo para lá também, viu? É um outro E nível. outro nível. Vamos ver, né? E desejar para você, Elaine, para quem acompanhou a gente, para quem está aqui, que essa semana seja uma semana próspera, produtiva, que seja agradável. E eu sempre falo de uma palavra aqui chamada empatia, que é a, a, a gente se colocar no lugar do outro. E se a gente faz esse exercício, a gente acaba sendo mais gentil, mais carinhoso, mais atencioso. E isso faz, eu acho, no meu ponto de vista, um mundo um pouquinho melhor. Obrigada pela sua É, companhia, viu? isso que eu se dizer. Imagina, Tati. Obrigada a você. Beijos. Beijo todo mundo. Boa semana para vocês. Até mais. Para você Tchau. também. Tchau, tchau.